Olá! Hoje nós daremos continuidade aos nossos estudos na Constituição Interna da Igreja Presbiteriana do Brasil, a CIPB. Nós estamos no capítulo 3, que trata a respeito dos membros, e hoje nós vamos falar das seções 3 e 4, transferência e demissão de membros. Este é um oferecimento da Federação da União Presbiteriana de Homens, a UPH, do Presbitério Vale do Rio São Francisco, PRSF. Eu sou Michel Reis, presidente desta federação. Te convido, vem estudar a Constituição da Igreja com a gente. Presbiterianos do Brasil, testemunhas de Jesus o Salvador, levantemo-nos com fé e muito vigor, com mensagem varonil. Bom, até aqui nós já vimos os privilégios, direitos e deveres dos membros da Igreja e também falamos sobre o seu processo de admissão ao rol de membro. Tanto os membros comungantes, que são aqueles que deram a sua pública profissão de fé e foram batizados, quanto também dos membros não comungantes, que são os filhos de membros comungantes ou menores sobre a sua guarda e que frequentam, participam da Igreja Presbiteriana do Brasil, tendo menos de 18 anos no caso dos filhos. Hoje nós daremos continuidade e veremos a seção terceira, transferência de membros. Artigo 18. A transferência de membros comungantes da igreja ou congregação dar-se-á por a. Carta de transferência com destino determinado. B. Jurisdição ex officio. Isso é muito óbvio, uma vez que a transferência ela é concluída, portanto o membro ele é recebido quando chega na mão da igreja que vai recepcioná-lo a carta de transferência vinda de outra comunidade evangélica, desde que uma comunidade idônea e reconhecidamente evangélica, uma vez que ele é recepcionado com esta carta, ele também é transferido mediante a edição, publicação e o envio desta carta, que deve ter o seu destino determinado. Na Igreja Presbiteriana não se oferece, não se fornece carta de transferência em branco. Em branco em que sentido? Sem destino. Ora, se um membro da igreja quer se transferir para a igreja da cidade B, ele sai da igreja com a carta destinada ao conselho da igreja presbiteriana da cidade B. Se ele quiser permanecer na mesma cidade, mas trocou de denominação, bom, carta de transferência com destino determinado, também com o nome da igreja a qual ele pretende transferir-se como membro. Já no caso da jurisdição ex officio, também é muito óbvio, uma vez que se recebe por jurisdição ex officio, também se transfere, uma vez que esta jurisdição tenha sido assumida por outra igreja presbiteriana. Lembrando que a jurisdição ex officio deve ser assumida a partir de 1 ano de residência nos limites desta nova igreja presbiteriana, e uma vez que o cidadão ou a cidadã tenha sido recebido lá, a igreja de origem dá baixa no seu rol de membros, também constando a sua transferência por jurisdição ex officio da igreja da qual ele vai ser recebido. A transferência de membros comungantes, seja da igreja ou da congregação, lembrando que quando nós falamos um pouco sobre a organização da igreja e como ela definitivamente se constitui em igreja autóctone, ou seja, uma igreja autônoma, uma igreja que se governa, que tem o seu próprio governo, o seu próprio conselho, nós falamos que, no caso de congregação, ela está diretamente ligada a uma igreja, a um presbitério ou uma junta de missões. Os membros
desta congregação, ao se transferirem para outra congregação ou para outra igreja, também devem fazê-lo pelos dois meios que nós temos disponíveis: carta de transferência ou jurisdição ex officio. Artigo 19. Conceder-se-á carta de transferência para qualquer igreja evangélica a membros comungantes e não comungantes. Parágrafo único. A transferência de membros não comungantes far-se-á a pedido dos pais ou responsáveis e, na falta destes, a juízo do conselho. O que esse artigo diz em resumo? Primeiro que para qualquer igreja evangélica, e aí nós lembremos que na aula passada nós falamos que a Igreja Presbiteriana do Brasil, por meio do seu Supremo Concílio, emitiu um documento da qual ele descreve quais são as igrejas que não são reconhecidas como igrejas idôneas e verdadeiramente evangélicas, igrejas biblicamente evangélicas, das quais nós destacamos aquelas de praxe neopentecostal, de doutrinação neopentecostal, mas não são as únicas. As pseudo-cristãs também constam nesta relação do Supremo Concílio. Com exceção destas igrejas que não são reconhecidas como igrejas evangélicas idôneas, igrejas evangélicas bíblicas, com exceção delas, a qualquer outra igreja evangélica será concedida a carta de transferência para um membro comungante e não comungante. O membro comungante é aquele que já deu a sua pública profissão de fé e batismo. Ele será membro lá desta nova igreja, desta nova comunidade evangélica. O membro não comungante, uma vez que é o filho ou menor sob a guarda de um membro comungante, uma vez que ele foi, a carta dele também irá constando algumas informações que mais adiante nós vamos ver. A transferência far-se-á, no caso dos membros não comungantes, a pedido dos pais ou responsáveis. O membro não comungante não pode, simplesmente por ele mesmo, decidir sair e pedir a sua carta de transferência. Deve ser a pedido dos pais ou dos seus responsáveis, e em casos muito específicos que constituem uma exceção a esta regra, a juízo do conselho. Fora estas duas situações, não há possibilidade de um membro não comungante solicitar e pleitear a sua carta de transferência. Já o artigo de número 21 nos diz o seguinte: não se assumirá jurisdição sobre membros de outra comunidade evangélica sem que o pedido seja feito por escrito, acompanhado de razões. Então, um membro da igreja evangélica Lago de Genezaré decide pertencer à Igreja Presbiteriana do Brasil. Este pedido deve ser feito, no caso de assumir a jurisdição a pedido, deve ser feito por escrito. Não pode ser simplesmente verbal. Então, o cidadão vai ter que sentar, escrever uma carta, um documento, pedindo ao conselho que assuma a sua jurisdição, porque ele quer ser membro desta igreja, quer ser membro desta comunidade. E deve descrever lá as razões pelas quais ele está solicitando a sua jurisdição para ser assumida, sem que tenha sido emitido um documento da igreja de origem. Isto porque serve de salvaguarda para ambos os lados, tanto para a igreja e conselho, quanto para o membro que está pedindo para ter a sua jurisdição assumida nesta nova comunidade. Então, em hipótese alguma, será assumida a jurisdição sobre membros de outra comunidade evangélica sem que o pedido seja feito por escrito e acompanhado de razões. Parágrafo único nos diz: em hipótese alguma se assumirá a jurisdição ex officio sobre membro de qualquer outra comunidade evangélica.
Lembrando que no estudo anterior nós vimos que jurisdição ex officio é apenas sobre membros da Igreja Presbiteriana do Brasil que esteja pleiteando ir para outra Igreja Presbiteriana do Brasil, frequentando-a por mais de um ano, por pelo menos um ano. Neste caso específico, o membro de outra igreja não tem jurisdição ex officio. Enquanto ele não chegar com a carta de transferência ou com o pedido por escrito acompanhado das razões para esta transferência, em hipótese alguma ele será contado e inscrito no rol de membros da Igreja Presbiteriana do Brasil. Isso é importante. Membros vindos de outra comunidade, não se aceita o pedido de jurisdição sem que o pedido seja feito por escrito, acompanhado das suas devidas razões. Artigo 21º. A carta de transferência apenas certificará que o portador estava em plena comunhão na data em que foi expedida. A carta de transferência apenas certificará que o portador estava em plena comunhão na data em que foi expedida. O que isso significa? A carta não está dizendo que até aquele momento e daquele momento para frente está tudo bem, está tudo resolvido. Uma vez que ele assumiu a carta de transferência, pediu a sua carta de transferência, ela só certifica que até o momento da sua edição e emissão, o membro estava em plena comunhão com Deus e com a igreja, ou seja, não estava em processo disciplinar no momento em que a carta foi emitida. E essa carta será válida apenas por 6 meses, devendo ser enviada diretamente à autoridade eclesiástica competente. Igual a carta de transferência, significa que até aquela data o cidadão está em plena comunhão com Deus e com a igreja, sem estar atravessando o processo disciplinar, mas ela não tem duração ad eterno, não é para sempre. A sua duração, a sua validade é apenas 6 meses e ela deve ser enviada diretamente à autoridade eclesiástica competente. Ou seja, vai diretamente para o responsável nesta nova igreja, o pastor nesta nova comunidade da qual o membro irá participar. Artigo 22. Enquanto não se tornar efetiva a transferência, continuará o crente sob a jurisdição da autoridade que expediu a carta. Isto é, uma vez que a igreja emitiu lá, o membro pediu para ser transferido para outra igreja, foi emitida a carta, mas enquanto a transferência não for efetivada, ou seja, concluída, este irmão continua sob, ou esta irmã continua sob, a jurisdição da autoridade que emitiu a carta. E isso dos dois lados, tanto para transferir quanto para recepcionar. Parágrafo 1º. Se a autoridade eclesiástica tiver motivo para recusar-se a admitir qualquer pessoa, deverá devolver a carta da transferência a quem a pediu, acompanhada das razões porque assim procede. Então, sou o pastor de uma igreja e aí me pedem a carta de transferência, eu faço a carta de transferência, está tudo aqui no momento em que eu redijo juntamente com o conselho e envio a carta. Lá na igreja de Pururus do Norte, recebem esta carta, mas decidem recusar admitir a pessoa. Bom, a carta deve ser devolvida para a pessoa que solicitou a sua transferência, e no caso o membro, acompanhada das razões porque assim procede. Não pode simplesmente decidir não receber a carta e a transferência e pronto. Deve ser dito ao solicitante o motivo pelo qual ele não teve a sua transferência
concluída, e a carta deve voltar com ele, uma vez que, enquanto não efetivar lá, ele é membro cá. Enquanto não for concluída a sua transferência lá na igreja de Pururus do Norte, ele ainda pertence à igreja aqui de Pururus do Sul. Então é preciso que isto fique muito claro, porque já ocorreu casos, embora isolados, mas já ocorreram casos em que depois de um tempo, o membro numa igreja solicita a sua transferência, vai à carta de transferência, e uma vez que a carta é emitida, significa que está tudo bem, está tudo ok com o irmão quando a carta foi emitida, mas o conselho da igreja decidiu não recepcionar a carta. Neste caso, precisa devolver ao solicitante e dizer por que não foi concluída. Simplesmente não receber sem razões que justifiquem, que qualifiquem esta decisão de não receber, de não admitir, de não concluir a admissão por meio da transferência, não pode ser ao léu, não pode ser por qualquer motivo que não implique claramente um impedimento. Porque senão, teoricamente, se a carta não for devolvida ao solicitante, para a igreja que enviou, já que não voltou, ele é membro lá. Se a igreja lá não o recebe, não devolve e não comunica o que aconteceu, ele também não é membro de onde ele saiu. E no final das contas, na prática, ele está desigrejado, está sem nenhum tipo de ligação eclesiástica com a igreja. Por isso que, uma vez que a igreja que vai recepcionar o membro se recusa a admitir a pessoa, ele deve devolver ao solicitante a carta de transferência acompanhada das razões por que assim procede. Claro que, preferencialmente, uma vez que para pedir a jurisdição assumida vindo de outra igreja evangélica, as razões devem ser por escrito, é de bom tom que as razões que levaram o conselho a recusar a receber e admitir qualquer pessoa também seja por escrito. É de bom tom, mas textualmente apenas diz que a carta deve ser devolvida, acompanhada das razões. Parágrafo 2º. O crente que não for normalmente transferido para a igreja da localidade em que reside há mais de um ano, deve ser, via de regra, arrolada nesta por jurisdição ex officio. Todavia, a jurisdição será assumida em qualquer tempo, desde que o referido crente deva ser disciplinado. Então, digamos, eu sou aqui da igreja presbiteriana de Pururus do Sul, o membro da minha igreja vai lá para a igreja presbiteriana de Pururus do Norte. Eu não mandei a carta para ele, por meio dele, para que ele seja transferido para lá, e não houve nenhum tipo de pedido ao longo deste período de um ano. Bom, uma vez que ele está naquele limite, naquela cidade, residindo, frequentando aquela igreja há mais de um ano, esta igreja em Pururus do Norte deve assumir a sua jurisdição. Esta regra ela tem uma única exceção, que é quando o membro necessita ser disciplinado. E aí ele está lá, vivendo uma vida desregrada, que não condiz com as Sagradas Escrituras, mas está frequentando a igreja ainda. E nesse caso ele mudou para lá tem 3 meses e já está vivendo dessa maneira desregrada. Neste caso, a igreja em Pururus do Norte tem condições de assumir a jurisdição ex officio para que o membro seja disciplinado, já que, de repente, ele não vai voltar. Não tem como a igreja aqui em Pururus do Sul acompanhar o processo disciplinar e acompanhar a sua disciplina. Lá onde ele está, mesmo que não tenha um ano, para casos disciplinares, ele pode ter a sua jurisdição ex officio assumida antes de completar um ano. Se não for caso de necessitar ser disciplinado, só depois de um ano
é que ele deve ter a sua jurisdição ex officio assumida e arrolada no seu rol de membros. Parágrafo 3º. Efetuada a transferência, será o fato comunicado à igreja ou congregação de origem, obviamente, porque senão vai constar em 2 listas, vai ter duplicidade de membresia. Daqui a pouco nós vamos ver como é que funciona essa questão do rol de membros depois que o membro deixa de frequentar a igreja durante um determinado período, mas é de ordem, é constitucional que, uma vez que eu assumi, ainda que seja jurisdição ex officio, depois de 1 ano frequentando a minha igreja, que ao recebê-lo eu comunico à igreja ou à congregação de origem, até porque, se houver algum problema nessa situação, de repente ele veio, eu não estou sabendo, ele só está frequentando a igreja, eu acabo ficando sabendo nesse momento. O bom é que uma vez que ele passe a frequentar, já se levante essas informações na igreja de origem. Mas se por alguma razão passou batido, ninguém averigou, e aí eu assumi, porque tem 1 ano que ele está aqui na minha igreja, 1 ano que ele frequenta, que ele participa, que ele assiste aos cultos, eu tenho que entrar em contato com a igreja de origem e avisar. No caso disciplinar, ele precisa ser disciplinado e a igreja dele está do outro lado do Brasil. Eu assumo e comunico à igreja que assumi para as questões disciplinares. Em hipótese alguma, se assume sem comunicar à igreja de origem, a não ser que a igreja de origem não exista mais. Lembrando mais uma vez que jurisdição ex officio é apenas para membros de igreja presbiteriana entre igrejas presbiterianas. Bom, seção 4ª, demissão de membros. A demissão de membros comungantes dar-se-á por. Falamos sobre a admissão dos membros comungantes e agora nós falaremos da demissão. Como é que eles deixam de ser membros de uma determinada igreja presbiteriana? A. Exclusão por disciplina. Mencionei na nossa aula passada que o Código de Disciplina estabelece graduações disciplinares até o momento de chegar também à exclusão decorrente de disciplina. No caso da exclusão, o membro comungante deixa de ser membro da igreja, ele deixa de fazer parte do rol de membros. Não é na disciplina comum. Durante o processo disciplinar, ele é membro afastado dos privilégios e direitos. Com a exclusão, ele deixa de fazer parte da igreja, deixa de fazer parte do rol de membros. Então, exclusão por disciplina, exclusão a pedido. O cidadão chega lá e diz assim, olha, não quero mais ser membro da igreja presbiteriana. Nós vimos semana passada, ele é moralmente inculpável, mas ele diz que não quer mais ser membro da igreja. Então ele vai ser excluído, já que ele assim solicitou. A outra é a exclusão por ausência. Ele deixou de frequentar os trabalhos da igreja, ele sumiu da igreja. Depois de um determinado tempo, ele é compulsória, sumária e irrestritamente excluído. Mas é depois de um tempo, e nós já veremos quais são as regras aí deste tempo. Mas também, por ausência, ele será demitido do rol de membros comungantes. Carta de transferência, como nós já dissemos, a partir do momento que for recebido lá, ele é excluído da lista K. Jurisdição assumida por outra igreja ou, obviamente, falecimento. Morreu, deixa de ser membro da igreja, obviamente. Parágrafo 1º. Aos que estiverem sob processo, não se concederá a carta de transferência, nem dele se aceitará pedido de exclusão. Isto porque o cidadão está sendo processado, e o processado aqui é dentro da perspectiva de disciplina, o processo para tribunal ou processo do tribunal eclesiástico. Se ele estiver sob processo,
não vai ser concedida a carta de transferência sem que ele tenha sido devidamente processado, julgado e penalizado ou inocentado. Também não vai aceitar deles o pedido de exclusão, porque de repente o cidadão está lá no processo disciplinar, discorda do processo, não quer seguir os trâmites legais para se defender e também para recorrer aos tribunais e simplesmente no meio do processo, antes de qualquer julgamento, ele vira e diz: olha, me exclua aí que eu não quero mais pertencer a essa igreja, eu não quero mais ser membro dela, rasga meu nome, apaga ele do livro da vida, faz o que quiser, tira meu nome daí. Bom, quem estiver em processo não pode aceitar pedido de exclusão, já que no artigo 23, a linha B, é dito que ele vai ser demitido por exclusão a pedido. No caso de processo, não tem condições dele ser excluído a pedido. Ele tem que aguardar o processo finalizar. Cabe a ele, se concordar ou discordar da decisão, recorrer. Mas, findo o processo e ele decidir deixar de ser membro, aí pode pedir a sua exclusão. Antes disso, não. Ele está disciplinado, ou está no processo de disciplina e decidiu que não quer mais frequentar essa igreja por causa da discordância do processo ou porque está com vergonha, enfim, por motivos que variam de caso para caso. Ele quer se transferir para uma igreja um pouco mais distante, que ninguém conhece, para não passar vergonha, ou por raiva quer ir para outra igreja. Não se concede carta de transferência enquanto ele não finalizar o processo do qual faz parte. Parágrafo 2º. Os membros da igreja de paradeiro ignorado durante 1 ano serão inscritos em rol separado. Se 2 anos após esse prazo não forem encontrados, serão excluídos. Então vamos lá. Uma vez que a partir do momento que ele frequenta uma outra igreja presbiteriana, numa outra comunidade, a partir de 1 ano ele já pode ter a sua jurisdição ex officio assumida lá, completou 1 ano que o cidadão desapareceu, não aparece para nenhum trabalho da igreja, ele é inscrito em rol separado. Depois de 2 anos de ter sido inscrito no rol separado, se ele continuar desaparecido sem saber aonde ele foi parar, por isso o seu paradeiro é ignorado, ele será excluído. É a linha C do artigo 23 que você está vendo aí em cima, exclusão por ausência. 1 ano, rol separado. 2 anos depois de ir para o rol separado, exclusão. Por que é preciso esperar esse prazo? Porque muita coisa pode acontecer, o cidadão pode ir estudar, acontecer uma urgência, uma emergência, enfim, situações variadas. Mas você vai se deparar com um caso que é exceção à regra, uma exceção bem excepcional, e perdoe-me o pleonasmo, mas o cidadão ou a cidadã sumiram durante 364 dias. No dia em que completariam 1 ano que ele sumiu, ou ela sumiu, apareceu na igreja, já não, e não solicitou a sua exclusão e nem a sua transferência, já não pode ir mais para o rol separado. Claro, o conselho vai conversar com essa pessoa, saber o que aconteceu, o que levou ao afastamento, insistir, instá-la para permanecer na igreja, regressar à comunhão e à participação dos trabalhos da igreja, já que lá no artigo 14 é dito que a participação das reuniões da igreja é dever do membro dela, o conselho vai instá-lo nesse sentido. Mas ele apareceu e não solicitou a sua exclusão e nem a sua transferência, não pode ser mudado para um rol separado, porque o seu paradeiro já não é mais ignorado. Ele apareceu, você já sabe onde ele está, no mínimo aonde ele apareceu. E aí o conselho deve procurá-lo para orientá-lo. Considerando também que o conselho já o procurou ao longo desse 1 ano. Não é o cidadão sumiu, a gente espera 1 ano, se ele não aparecer a gente vai atrás. Ao longo desse 1 ano, certamente, membros da igreja, a liderança da igreja foi atrás, procurou, buscou, mas não teve jeito de achar mesmo, sumiu. E aí, próximo de completar 1 ano, apareceu
conversa novamente, procura saber, orienta e espera novamente o prazo de 1 ano para o rol separado e mais 2 para a exclusão. Parágrafo 3º. Quando um membro da igreja for ordenado ministro, isto é, pastor, reverendo, será o seu nome transferido para efeito de jurisdição eclesiástica para o rol do respectivo presbitério. No caso de ordenação a ministro, a reverendo, ele deixa de ser membro de uma igreja local e passa a ser membro do presbitério. Há uma exceção a essas regras? Sim. Artigo 48. Nós vamos chegar lá. No artigo 48, a exceção não é a transferência do rol, mas é a recepção para o rol de membros da igreja, no caso de ministros. Mas com exceção disso que nós vamos ver posteriormente, e certamente não será hoje, uma vez que lá na igreja tem um irmão que desponta, mostra a sua vocação no trabalho, reconhece a sua vocação, a igreja reconhece a sua vocação, segue-se os trâmites naturais e ordinários ou extraordinários, e nesse caso ele se torna membro, é ordenado ministro do evangelho, então ele se torna membro do presbitério, deixando de ser membro da igreja local. Artigo 24, o último que nós veremos hoje. A demissão de membros não comungantes. Vimos artigo 23, demissão de membros comungantes, deram a sua pública profissão de fé e fizeram batismo. Membros não comungantes, menores de 18 anos, filhos de crentes professos ou menores de 18 anos que estejam sob a guarda de crentes professos ou menores de 18 que não tenham dado a sua pública profissão de fé. A demissão de membros não comungantes dar-se-á por a. Carta de transferência dos pais ou responsáveis. Pai foi transferido, o menino também é. Os responsáveis por ele na igreja foram transferidos, a carta do menino vai junto, a não ser que os pais permitam que fique na igreja, mas não mais na qualidade de membro não comungante, porque não existe responsável por ele lá na igreja. E neste caso é juízo do conselho, obviamente. Os pais foram para outra comunidade, o natural é que a própria igreja recomende que os filhos acompanhem seus pais. Em casos excepcionais, extraordinários e a juízo do conselho, pode ser que se negue a dar, né, não se dê a carta de transferência, uma vez que ela não tenha sido solicitada. Mas é a juízo do conselho em casos excepcionalíssimos. B. Carta de transferência nos termos do parágrafo único in fine do artigo 19, ou seja, no que diz o parágrafo único, a parte final do parágrafo único do artigo 19, que nós vimos há pouco, mas vamos relembrar. O que é que este artigo nos diz? Destacando aí para você apenas o parágrafo único do artigo 19, ele diz o seguinte: a transferência de membros não comungantes far-se-á a pedido dos pais ou responsáveis e na falta destes a juízo do conselho. Então, a linha B é apenas referendando o artigo 19, que é semelhante à linha A. Pedido dos pais ou responsáveis ou a juízo do conselho. Bom, a linha C. A demissão de membros não comungantes dar-se-á por haverem atingido a idade de 18 anos. Na aula passada, nós destacamos que quando o cidadão ou a cidadã completam 18 anos, devem dar a sua pública profissão de fé, porque ao deixar de fazê-lo, passaria a ser um frequentador da igreja e não seria mais considerado membro dela, nem membro não comungante. Pois bem, textualmente, nós temos aqui o artigo 24, a linha C, dizendo que
o cidadão a cidadã, o menino a menina, lá estão como membros não comungantes até os seus 17 anos. Fizeram os seus 18 anos e não deram a sua pública profissão de fé, confirmando a fé e confirmando as crenças no corpo doutrinário da igreja, ele deixa de fazer parte do rol de membros não comungantes, ele é demitido e ele, evidentemente, passa a ser um frequentador, quase que um visitante da igreja. Lá eu fiz menção, mas aqui você está vendo aí, já destacado em vermelho, justamente isso. A linha C, a demissão de membros não comungantes é por haverem atingido a idade de 18 anos. Aos 18, ele precisa dar a sua pública profissão de fé para permanecer membro da igreja. Precisa aqui, não é no sentido de ele é obrigado a dar a sua pública profissão de fé, mas para permanecer membro da igreja a partir dos 18, ele precisa assumir as responsabilidades com relação à sua fé diante de Deus e dos homens. Seguindo, a linha D. Por profissão de fé, ele deixa de ser membro não comungante e passa a ser membro comungante, então ele sai de uma lista e vai para outra, sai de um rol e entra em outro. E solicitação dos pais ou responsáveis que tiverem aderido a outra comunidade religiosa a juízo do conselho. Por que aqui está outra comunidade religiosa e não outra igreja evangélica, como se destacou nos artigos anteriores? Porque, de repente, os pais deixaram de frequentar a igreja presbiteriana e aderiram, se tornaram membros de uma igreja neopentecostal, pseudo-cristã ou qualquer outra comunidade religiosa que não seja uma igreja evangélica. Os pais solicitam a transferência, solicitam tirar o nome, solicitam dar baixa, transferência não, mas solicita dar a baixa, diz que está frequentando outra igreja lá, outra crença religiosa, e nesse caso, uma vez que os pais dizem, olha, nós estamos indo e o nosso filho também está indo, ele é demitido. Claro, sempre a juízo do conselho. Neste caso, das regras dentro da igreja, para as exceções que a CIPB abrem, quando elas não são exceções muito bem esclarecidas e considerando uma pluralidade de situações que podem surgir, a Constituição interna diz que o conselho que está acompanhando a igreja, a situação dos membros da igreja, é soberano para decidir, mas em casos excepcionais, porque via de regra a CIPB já trabalha com as regras ordinárias. E a linha F deixa muito claro que a demissão de membros não comungantes também dar-se-á por falecimento. Ele morreu, deixou de ser membro da igreja, mesmo não comungante. Meus irmãos, eu quero enfatizar e chamar a atenção, porque aqui neste presbitério, Vale do Rio São Francisco, no momento, e há alguns anos, eu estou à frente das federações de UPA e UMP. Estou como secretário presbiterial de UPA e UMP. E no caso específico da UPA, nós temos percebido alguns casos, não posso dizer que são a maioria, mas alguns casos em que os pais são crentes, membros da igreja, os filhos estão crescendo como membros não comungantes, e chegam à idade dos 18 anos e não dão a sua pública profissão de fé, por razões diversas, por razões que são muito mais contextuais de cada igreja e de cada realidade, do que se eu fosse descrever aqui uma regra que pudesse aplicar a todos os casos. Mas eu chamo a atenção porque, infelizmente, quando o cidadão ou a cidadã completam 18 anos e não deram a sua pública profissão de fé, deixam de ser considerados membros da igreja, mesmo que seja membro menor. Passa a ser um frequentador da igreja. Claro, volto a dizer,
que eu entendo que os motivos contextuais que levaram o cidadão ou a cidadã a chegarem aos 18 sem darem a sua pública profissão de fé, contam e contam muito, e cada uma das igrejas sabe da sua realidade e da realidade dos seus membros. Mas pais, apresentem, incentivem seus filhos, ainda na adolescência, a assumirem um compromisso. Nós não estamos falando de assumir o estado de perfeição. Teologicamente falando, nós cremos, é impossível para o homem ser perfeito. Nós nos espelhamos na perfeição de Cristo. É claro que assumir a profissão de fé traz responsabilidades. Mas veja que a idade limite é a maioridade quando ele assume outras responsabilidades civis. Se ele ou ela tem condições de assumir responsabilidades civis, tem condições de dizer se crê, porque crê. Se não crê, tem condições de lutar para viver de acordo com o padrão do Evangelho. Volto a dizer, não estamos falando de perfeição, mas incentivem os seus filhos. Tenho visto alguns casos de adolescentes que chegam à maioridade e deixam de ser membros não comungantes, não se tornam membros comungantes. Às vezes, por um lapso, a família acaba nem se atentando a isso, no costume, frequenta é membro, e aí não se preocupa com este detalhe. Isso é importante, não é só um nome na lista. Isto, além de muitas outras coisas, é assumir o legado de fé e dar continuidade ao pacto aliancista, qual a Igreja Presbiteriana está fundamentada. Nós somos aliancistas, cremos que a aliança alcança os nossos filhos e, portanto, incentivem os seus filhos. Instrua-os. Procure os líderes da igreja, os presbíteros, os diáconos, o pastor da igreja. Você que é presbítero, procure os adolescentes da sua igreja, incentive-os a participar da classe de catecúmenos e a assumir esse compromisso. Ou reconhecer que não tem condições ainda, mas deixar ciente tanto ele quanto a sua família que completou os 18 e não deu a sua pública profissão de fé, deixou de ser membro, ainda que não comungante, da igreja. Cuide, zele da fé de seus filhos e da perpetuação da aliança no que diz respeito às responsabilidades humanas. Encerramos por aqui. Próxima semana, se Deus quiser, nós vamos entrar no capítulo 4, que trata a respeito dos oficiais da igreja. Também vamos dividir o capítulo 4 em 2 ou talvez até mais partes, para que nós possamos dar especial atenção a todos os artigos que tratam a respeito do ministro, do presbítero e do diácono. Suas responsabilidades, também os critérios que devem ser avaliados para a sua escolha e aquilo que eventualmente nós devemos cobrar, porque é o que devemos esperar do ministro, presbítero e diácono. Encerrando o nosso vídeo, eu espero que esteja sendo produtivo para você, para o seu aprendizado, para a sua formação, quer seja você já líder na igreja, quer seja você um potencial candidato ou membro da igreja, a fim de conhecer um pouco mais da nossa igreja, da estrutura de liderança da nossa igreja. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal da Federação de UPHs do PRSF.